Olha, durante muito tempo, muitas vezes por falta de informação ou por informação demais, quando um determinado assunto chega, as pessoas só querem falar sobre aquele assunto. E elas não querem entender um pouco mais sobre o assunto. Se perceber o que pode, o que não pode, quem não pode, o que significa, por que chegou no mercado, quem vai poder utilizar, quem vai poder indicar, quais são os profissionais. Isso não é brincadeira. Quando se fala em saúde e quando se fala em doença, o assunto é muito sério. E hoje eu fiz questão de convidar a doutora Ângela Maria Leal, porque primeiro as pessoas precisam entender que a doutora, ela não cuida só de problemas hormonais, mas também envolve essa parte dos endocrinologistas, envolve algo bem mais além do que você possa imaginar. E as pessoas muitas vezes falam só de tireoide, problema na tireoide e nada mais além disso. E vocês não sabem a importância de um endocrinologista na vida das pessoas, dos públicos, sejam elas crianças, sejam eles adolescentes, adultos, até pessoas da terceira idade. A responsabilidade de vocês é muito grande, né, doutora? Com certeza. Seja bem-vinda, é um prazer, estava com saudade. Eu também. Muito obrigada, viu, pelo convite. Informação de qualidade gera consciência. E o nosso objetivo aqui hoje é isso, esclarecer a população sobre os reais riscos relacionados a essas medicações, quando que realmente é um risco, pesar ali o risco-benefício, quando que está indicada, porque, na verdade, as canetas emagrecedoras, assim são chamadas, são medicamentos aprovados para tratamento de obesidade e diabetes, e como qualquer medicamento, também tem risco. Então, por isso que deve ser utilizado, quando bem indicado, sob acompanhamento médico regular. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. As canetas emagrecedoras. A nossa médica vai explicar para quem realmente está assistindo o nosso programa essa febre que de uma certa forma chegou, porque a Anvisa, na verdade, reforçou as regras e alertou para os riscos no uso das canetas emagrecedoras, né? Principalmente canetas emagrecedoras irregulares. Então, a médica endocrinologista Ângela Maria Leal, quando ela trouxe a informação das canetas emagrecedoras, eu me lembro muito bem, foi com total responsabilidade, e quando você busca um profissional como este, ele vai lhe explicar tudo direitinho. Só que quando sai da mão de um médico, de um especialista, e parte para a mão de outras pessoas, às vezes as informações não chegam como deveriam chegar. Por exemplo, eu vou buscar a doutora, ela vai me dar todas as informações, porque eu sei que ela é uma médica, que ela não vai ficar com você ali 2 minutinhos e simplesmente você vai desinformado para sua casa. Ela vai ter o total tempo possível para lhe atender, e todas as dúvidas possíveis e necessárias que você tiver, ou as informações que são importantes sobre essas novas medicações, ela vai passar com total responsabilidade, porque eu conheço. E assim como ela, tem outros profissionais. Mas a gente precisa entender, na verdade, que essas canetas emagrecedoras, elas são indicadas por profissionais. E a gente precisa, na verdade, entender se essas canetas, na verdade, emagrecedoras, como elas agem, por que elas chegaram no mercado, como elas agem e quem realmente pode usar. Porque as pessoas estão simplesmente utilizando essas canetas como se fosse uma brincadeira. Isso é muito sério, principalmente para o lado estético, né, doutora? Na verdade, não foi para isso que elas foram confeccionadas, que elas surgiram. Então, é importante o seguinte, obesidade é uma doença crônica, complexa, multifatorial. Então, quando se fala do tratamento de obesidade, não é só sobre comer menos e se exercitar mais, que é o que a gente escuta por aí. Então, é importante olhar para o estilo de vida do paciente, para questões hormonais, questões comportamentais, como que anda a questão do sono, o manejo de estresse e ansiedade, porque tudo isso aí vai impactar também no comportamento alimentar do paciente, no metabolismo. Então, o endocrinologista é o médico responsável por cuidar de distúrbios hormonais e metabólicos. E tem tudo a ver com essas doenças crônicas que a gente vê hoje em dia relacionadas ao estilo de vida, sobrepeso, obesidade, que são fatores de risco para diabetes. Por isso que esses medicamentos surgiram inicialmente para tratamento do diabetes. E observaram que esses pacientes sem uso delas tinham uma perda de peso significativa. Então, hoje, a base do tratamento do diabetes tipo 2, que é o
presente mais comumente nos adultos. 90% dos pacientes que têm diabetes é o diabetes tipo 2, do adulto. E está relacionado a um ganho de peso progressivo ao longo da vida, gerando um ambiente inflamatório que prejudica a ação da insulina, que é o hormônio produzido lá no pâncreas para pegar o açúcar que vem da dieta, cai na circulação e ir para as nossas células como fonte de energia. Mas se essa insulina não atua tão bem, começa a aumentar os níveis de glicemia no sangue. Aí vem o diagnóstico do pré-diabetes, que se não cuidar, vem ali o diabetes tipo 2. Então, hoje a gente já sabe que o paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, aí ele, com uma perda de pelo menos 15% de peso, perda de peso nos primeiros 6 anos, ele pode evoluir com um quadro de remissão, controle do diabetes tipo 2. Então, olha aí a relação entre a perda de peso e o controle do diabetes. Então, decidiram também o quê? Estudar essas medicações em pacientes que ainda não tinham diagnóstico de diabetes. E observaram que quem tinha pré-diabetes diminuiu o risco de evoluir para diabetes. E até mesmo quem tinha aquela predisposição por estar acima do peso não desenvolvia essa complicação. Então, por isso, o que aconteceu? Essas medicações também foram aprovadas para o tratamento de obesidade, independente de ter diabetes ou não. Mas aí é onde a gente tem que chamar a atenção da população. Nós estamos falando de obesidade. O que a gente tem percebido nos últimos tempos, doutora? Pessoas que nem obesas são, mas que digamos que têm uma pochetezinha, que estão incomodadas com algum tipo de gordura localizada, estão fazendo as aplicações. Ou, pelo menos, comentam que estão fazendo as aplicações. Doutora, do momento que as canetas chegaram, nós já estamos com quanto tempo já com essas canetas no mercado, mais ou menos? Olha, já faz desde 2018, quando eu estava na residência médica, a gente já tinha uso dessas medicações. Mas a febre mesmo, doutora? Agora, comumente, nesses últimos 2 anos. 2 anos para cá. 2 anos para cá. A partir do momento que elas chegaram, doutora, especificamente, quais seriam as doenças realmente, a doutora já explicou, mas a indicação de fato, obesas? Ótimo, excelente. Então, nós temos agora, recentemente foi lançada as diretrizes de tratamento de obesidade do Brasil. Sim. Atualizado 2026. Então, o que a gente sabe? Quando está indicado? Quando o paciente tem obesidade, que é o IMC de pelo menos 30, ou quando ele tem sobrepeso, IMC de 27, já com alguma outra comorbidade, ou seja, condição que foi agravada ou desencadeada pelo excesso de gordura corporal. Porque obesidade, sobrepeso, são o quê? Excesso de gordura corporal que implica risco à vida. Está relacionado à alteração, aumento do colesterol, alteração da glicemia, que é o pré-diabetes ou diabetes tipo 2, pressão alta, que são fatores de risco para a doença cardiovascular. Também está relacionado ao surgimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, câncer de colo intestinal. Também pode estar relacionado à apneia do sono, gordura no fígado, que é fator de risco para cirrose ou câncer. Então, diante dessas complicações relacionadas ao excesso de gordura corporal, que muitas vezes a gente, numa avaliação médica, a gente pode observar o aumento da circunferência abdominal, que a gente chama de obesidade centrípeta abdominal, onde temos um maior depósito de gordura visceral próximo às vísceras, que é inflamatória. O paciente já tendo alguma dessas comorbidades associadas a esse depósito anormal de gordura nessa região, é importante sim avaliar a possibilidade de tratar esse paciente com medicamentos junto à mudança efetiva do estilo de vida. Então, todos os estudos de segurança em uso dessas medicações foram em pacientes que estavam adotando um estilo de vida saudável. Então, a gente precisa olhar para a base de tratamento. A alimentação equilibrada, atividade física regular, menos tempo sedentário, higiene de sono, manejo de estresse e ansiedade, controle de tóxicos como álcool e tabagismo, rede de relacionamentos, porque o ambiente influencia muito nas nossas decisões de vida e especialmente também nas escolhas de saúde. Como você mesma falou, né, tem pessoas que estão usando essas medicações de forma indiscriminada e essa é a real preocupação, porque o uso indevido pode sim colocar a vida do paciente em risco. O nosso objetivo não é que o paciente fique sem comer e use dessas medicações. Sim. Pelo contrário, é melhorar a relação dele com os alimentos, para que ele faça escolhas mais conscientes a maior parte do tempo e quando for se alimentar, coma com tranquilidade, sem preocupação e sem culpa. Olha só o que a doutora falou sobre tudo que você tem que ter em termos de comportamento para que você venha ter qualidade de saúde usando as canetas. Exatamente. E muitas vezes isso não é apresentado se você buscar de qualquer jeito. Obviamente não, porque a gente sabe que nesse mundo que nós vivemos tem profissional de todo tipo. E aí o que chama atenção, doutora, relacionada a isso, é que pessoas
querem não fazer exercício físico, querem viver a vida delas como elas desejam, apenas esteticamente bem. E a gente já sabe que isso não leva qualidade de saúde para ninguém. Aí eu pergunto para a doutora, para quem é contraindicado? Olha isso. E você está me falando de algo que é a base do tratamento. Porque se não tiver a mudança efetiva do estilo de vida, não é sustentável essa perda de peso. Então. O sucesso do tratamento de obesidade não é apenas perder peso, é perder e manter o peso perdido. É acabar com o efeito sanfona, que é o responsável por quê? Por aquela gordura visceral que inflama o nosso corpo e que implica risco à nossa vida. Então, contraindicação em gestantes, em lactantes, pacientes que têm histórico de carcinoma medular de tireoide. Então, é fundamental a gente fazer a avaliação do paciente, inclusive se ele já tem fatores de risco, por exemplo, para pancreatite, histórico de cálculo de vesícula biliar, ou mesmo já ter tido anteriormente pancreatite relacionada ao uso excessivo de álcool. Então, é importante avaliar todo o histórico de vida, de saúde do paciente, antes de indicar essas medicações, até para entender qual a melhor estratégia de tratamento para ele, porque o melhor medicamento é o que o paciente faz uso. Tem as canetas que a gente está falando aqui, medicamentos injetáveis para auxiliar na perda de peso, mas hoje em dia nós também temos medicações orais, também da mesma classe, com benefício na perda de peso, e por isso é importante sempre individualizar o tratamento e entender que se trata de uma doença crônica, recidivante, que não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. Por isso é importante procurar, sim, um profissional especialista, com RQE, né? Hoje a gente sabe que é importante buscar se o profissional de saúde ele tem o requerimento ali de especialista na área. No caso, seria o médico seria o endocrinologista, que é preparado para tratar a obesidade e evitar o que? As complicações associadas ao excesso de peso. Então, não estou falando aqui só de tratar a obesidade, é de prevenir complicações relacionadas ao excesso de gordura corporal. Doutora, nós vamos tocar em 3 assuntos importantes. Um deles é, eu não precisava, somente quis usar. Não tinha diabetes, não tinha problema de obesidade e começo a usar. Quais são os problemas que essa pessoa que não precisaria usar a caneta pode adquirir a partir daquele momento? Então, os principais efeitos adversos, né, efeitos colaterais que podem ser relacionados ao uso dessa medicação por conta própria e que pode colocar a vida em risco, seria enjoo, vômito, que pode levar à desidratação, pancreatite, que é um sintoma, seria sinais dor abdominal na região superior do abdômen com irradiação para as costas, que pode vir associada a enjoo, vômitos incoercíveis que não param, que leva ali a risco de desidratação e ou mesmo febre. Então, diante do uso dessas medicações, com esses sinais e sintomas, pode buscar prontamente o pronto-socorro, buscar ajuda médica e informar que estava em uso delas, porque sua vida pode estar em risco. Então, esses são os principais eventos adversos. Para Além quem não disso, precisaria diarreia, utilizar. Constipação. Então, realmente, os principais efeitos colaterais são do trato gastrointestinal, porque elas atuam a nível de intestino. Elas são hormônios que são produzidos a nível de intestino, como o GLP-1 e o GIP, que sinalizam para o cérebro a saciedade, a saciação. Saciação é eu ficar ligeiramente cheio e eu parar de comer. Então, isso aí está prejudicado. Quando eu estou acima do peso, o hipotálamo está inflamado e eu perco essa noção de saciação. E a saciedade é o tempo que eu levo para sentir fome entre uma refeição e outra. Então, o uso dessas medicações, quando bem indicada, é observado um tempo maior para eu sentir fome entre uma refeição e outra. Mas o que eu aviso e oriento muitos meus pacientes é que não fique sem se alimentar, até pelo risco de hipoglicemia também em uso dessas medicações, porque se passar muito tempo sem se alimentar, pode evoluir com a baixa da glicemia e ter crise convulsiva, complicar. E não é esse o nosso objetivo, é acompanhar, é gerir se tiver ali algum efeito colateral, manejar para que o paciente se sinta bem em uso e emagreça com saúde, que é o que ele merece. Doutora, olha só o que a doutora falou a respeito do que você pode sentir se caso não houver necessidade de você usar essa caneta, se for só um desejo, uma vontade. E tem também, na verdade, os efeitos colaterais comuns para quem precisa. Mesmo que a pessoa vá utilizar, ela também tem que ter o acompanhamento do médico, porque ela vai ter também esses efeitos colaterais, só que de uma forma diferenciada, para trazer mais qualidade de vida para quem realmente necessita das canetas. Quanto mais bem acompanhado o paciente, com suporte contínuo, principalmente, hoje eu trabalho principalmente, com programas de acompanhamento, então eu faço suporte continuado entre consultas, então eu consigo ali ajudar o paciente que ele não desiste do tratamento, se tiver algum efeito colateral, ele já me reporta, eu já consigo manejar junto com ele, se precisar
precisar ajustar o tratamento, a dose que é individual para cada pessoa. Então, o que a gente vê muitas vezes nessa questão de automedicação é o paciente usando a medicação por conta própria, na dose que acha que é melhor para ele, e ele está ali passando mal com efeitos colaterais, colocando a vida em risco. Então, a real preocupação é utilizar medicações vindas de fontes desconhecidas, nas quais você não consegue ter controle rigoroso de qualidade daquela medicação, muito menos de pureza dela, porque ali pode ter outros contaminantes que pode colocar a sua vida em risco, da alteração neuropsiquiátrica também, eventualmente pode acontecer, você não sabe realmente se aquela substância que está ali é a tizepatida, é a semaglutida que está ali dentro do Ozempic ou mesmo do Mounjaro. Então é importante realmente alertar a população do risco das medicamentos que são manipulados, porque você não tem como ter o controle rigoroso de qualidade dessas medicações. E ficamos felizes, enquanto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, de ver a Anvisa se manifestando com ações de fiscalização para ver se tem um controle mais rigoroso e que realmente não coloca a vida do paciente em risco. Pelo contrário, garanta a segurança dos pacientes que realmente precisam do uso dessa medicação e que realmente o nosso objetivo é que eles vivam, tenham uma longevidade saudável, porque o excesso de peso impacta inclusive na mortalidade precoce desses pacientes. Então, se a gente puder prevenir complicações, tratar desde cedo e evitar que esse paciente tenha uma mortalidade precoce, por que não? Por que não fazer uso dessas medicações que são seguras para esses casos? Né? Doutora, no caso, essas canetas, elas podem causar dependência e, ao mesmo tempo, efeito rebote? Excelente sua pergunta, tá? Então, essa questão do efeito rebote relacionado às canetas ou qualquer medicamento para tratamento de obesidade é um mito. Obesidade é uma doença crônica e recidivante. Então, a gente já sabe que lá no hipotálamo, que é o nosso centro de fome e saciedade, fica gravado o peso máximo da vida como se ele fosse o ideal. Então, o nosso corpo sempre vai tender a voltar para um mecanismo adaptativo a recuperar aquele maior peso na vida fora a gestação. Então, para cada quilo perdido, a fome aumenta e o metabolismo ele tende a lentificar. Então, sempre ele vai tender a recuperar. O que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? Não parar o tratamento antes do tempo. Então, a gente já sabe que o paciente mais bem tratado por mais tempo, uma vez que é uma doença crônica recidivante, então o tratamento é continuado até na hora de fazer o desmame da medicação, tem que individualizar, cada ser humano é único, tem pacientes que vão precisar ficar com menor dose da medicação e mantendo estilo de vida saudável, ou se eu vou conseguir ali desmamar a medicação e acompanhar, e pode ser que em algum momento precisa voltar ao uso da medicação. Então, sempre esse cuidado na individualização do tratamento é importante, informar o paciente e também lembrar que 90% dos pacientes que estão com peso mantido estão ativos fisicamente, seguem em movimento. Isso garante o quê? Com que o metabolismo continue ativo e que ele evite de recuperar o peso perdido. Doutora, relacionado a problemas hormonais, digamos que a pessoa tenha problemas hormonais, tenha problema na tireoide e ela esteja não só com inchaço, mas também ela esteja obesa, essa pessoa vai poder usar a caneta? Ela vai poder utilizar, mas primeiro é importante regularizar toda, equilibrar a parte hormonal. Então, dentre os exames que são solicitados na avaliação metabólica e hormonal do paciente que lida com excesso de peso, está lá a avaliação da função tiroidiana. E o que a gente já sabe é que o hipotiroidismo, que é uma disfunção hormonal na qual o paciente cursa com baixa na produção de hormônios da tireoide, o metabolismo fica mais lentificado. Então, isso aí pode dificultar a perda de peso, sim. Então, regularizando em quem precisa repor o hormônio, a gente consegue o quê? Que o metabolismo de todas as células do nosso corpo funcione adequadamente. Então, esse é um dos pilares fundamentais do tratamento de obesidade. Lembrando que o climatério também, a falta do estrógeno e da progesterona, tende o quê? A alterar o metabolismo de forma que o acúmulo de gordura também é maior na região abdominal. Então, é cada vez mais comum a gente pegar mulheres com o que a gente chama de obesidade sarcopênica, excesso de gordura, especialmente na região abdominal, e baixa massa muscular, com risco de cair, fragilidade do idoso, risco de queda e fratura. Então, é fundamental que nós, desde jovem, nos mantenhamos em movimento, cuidando da alimentação, aprendendo a gerir as emoções, porque ela vai impactar no nosso comportamento, para que a gente consiga se manter com um peso saudável, se não conseguir buscar ajuda médica especializada o mais breve possível, porque a gente merece e deve sim envelhecer com saúde e bem-estar. Doutora, na verdade, as canetas, elas quando chegaram no mercado, mais precisamente nessa febre, elas podem ser compradas sem receita ou se a Anvisa já está tomando uma outra medida?
é necessário retenção de receita, exatamente para não faltar medicação para quem precisa. Não comprar de qualquer jeito, né? Isso. E só comprar quem realmente Precisa tem a e tem necessidade e indicação. precisa. E, obviamente, só pode ser indicado se for por um profissional. Tendo passado em avaliação médica, tanto que é importante, lá na hora que eles vão comprar a medicação, passar o CRM do profissional médico que o acompanhou em consulta. Sim. Então, ela deve ser utilizada sob prescrição e acompanhamento médico regular e é vendida com retenção de receita nas farmácias. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Relacionado a quem indica, quais são os profissionais que podem indicar a caneta? Então, hoje, todo médico lida com paciente com obesidade. Sim. O profissional especialista no tratamento de obesidade de formação é o endocrinologista que estuda distúrbios hormonais e metabólicos. Hoje a gente sabe também que, independente da especialidade, independente de ser endócrino, muitos endócrinos também fizeram nutrologia, que é uma especialidade que cuida também da parte da alimentação dos pacientes com o objetivo de promover saúde e tratar doenças relacionadas aos hábitos de vida. Então, hoje temos endocrinologistas, temos nutrólogos, que são profissionais capacitados para tratar obesidade. Então, sempre é importante. Lembrando que dentro de cada especialidade, a gente tem nichos, né? Então, o profissional ele pode sim se dedicar a determinadas áreas, mais a obesidade e diabetes, mais a questão de pessoas que lidam com o climatério, né? Então, isso, mas no geral, a nossa formação de base na endocrinologia é voltada para esse perfil de pacientes. Então, por isso nos garante segurança na atenção e cuidado integral desses pacientes. Doutora, outra coisa que chama atenção também é a partir do momento que a pessoa começa a utilizar essas canetas com indicação de um profissional, se ela parar no meio do caminho o tratamento, ela pode voltar o peso anterior? Como é que realmente acontece? Com certeza. Então, é uma doença crônica e recidivante. Parou a medicação antes do tempo sem ter um acompanhamento médico, a tendência é recuperar o peso perdido. Então, tanto que durante a fase de manutenção do peso, é fundamental se manter vigilante, se olhar, se pesar, ter um profissional de confiança, para caso você comece a observar que está recuperando o peso, já age ali prontamente, você não espera recuperar o peso maior da vida para buscar ajuda médica. Nós estamos ali, quem é capacitado para tratar obesidade, tem que ter um olhar empático. Então, nós estamos ali para ajudar o paciente, não para julgar. Muito bom. Doutora, eu quero que você fique à vontade para levar mais algumas informações que a doutora queira a respeito das canetas e principalmente com conscientização para aquelas que não precisam, que estão partindo muito para a parte estética, estão muito preocupadas e não estão cuidando da sua saúde de uma outra forma, com alimentação em dia, com exercícios físicos em dia, com outros cuidados, saber se realmente está precisando, quais são os problemas de saúde que essa pessoa tem. De repente ela está misturando tudo, ou ele, e trazendo problemas para a própria saúde, que é para a vida toda, né? Com certeza, né? Como você falou, saúde é o maior bem que a gente tem. Então, a gente não vai entregar a nossa saúde para qualquer pessoa, para qualquer profissional e muito menos fazer uso de drogas, porque medicamentos são drogas, a gente sabe que tem a dose que é terapêutica e que existe a dose que é tóxica. E é isso quem estuda é o médico. Então, o médico especialista, ele é capacitado, inclusive, na hora de decidir a melhor medicação para o seu caso, quando bem indicado e a dose que é adequada para você. Então, o que eu sugiro aqui? Eu sugiro que vocês que estão nos assistindo, busquem sim um profissional de confiança, coloquem seus exames de rotina em dia, conversem com o seu médico, contem como vocês estão vivendo o seu estilo de vida, para a gente avaliar junto qual o pilar do estilo de vida saudável, que a gente pode olhar com mais carinho para realmente tomar atitudes diferentes, porque o que você tem feito até hoje te levou até aqui. O que você realmente deseja para a sua vida daqui a 20 anos? Como você quer chegar lá? Então, tudo isso é conversado em consulta médica e a gente traça plano de ação estruturado, porque doença crônica é tratamento médico continuado. Então, ali você tem um suporte continuado para que você chegue aonde você quer, alcance os seus objetivos e, sim, envelheça com saúde e com sabedoria, porque dessa forma, como você trouxe aqui, os casos que estão acontecendo, né, o uso indevido, sem critério, sem real indicação da medicação, o paciente está colocando a vida em risco. E não é para isso que a medicina existe. Na verdade, a medicina existe para acolher, para orientar, sem alarmar, mas para realmente trazer essa conscientização da população que, sim, até na hora de escolher um profissional, a gente tem que ser criterioso. Na hora de entrar com a medicação também tem que saber a hora de contraindicar, a hora de indicar e, às vezes, até a hora de trocar o seu tratamento. Por isso, fica aqui o meu chamado. Busque ajuda médica especializada e, a partir de hoje, faça diferente. Entenda que o que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. Então, busque um estilo de vida saudável e vamos juntos promover saúde.
Muito bom, doutora. E aí a gente finaliza também, ainda encerrando essa conversa tão importante, que eu acho que ela ainda vai se prolongar por muito tempo, até que se adeque tudo direitinho, as pessoas sabem quem pode, quem não pode. Também chamar a atenção que começa um tratamento, mas ele também tem um momento que você não vai precisar usar a caneta, né, doutora? Exatamente. Então, é importante, existem as fases do tratamento, fase ativa de perda de peso, platô e manutenção. Durante a manutenção, nós vamos avaliar junto com o paciente, ele mesmo vai nos falar o momento no qual ele se sente seguro para a gente já iniciar a possibilidade do desmame. Sim. E até o desmame é diferente de um paciente para outro. Então, tem pacientes que eu vou conseguir desmamar, vai ficar só com estilo de vida saudável. Ou se eu vou deixar por um tempo em menor dose. Ou se vão ficar um tempo sem medicação, pode ser que por alguma questão que ocorra na sua vida, precise voltar com a menor dose. Então, assim, é individualização no tratamento e no cuidado. Cada ser humano é único e merece esse cuidado individualizado. Doutora, quem quiser entrar em contato com a doutora, como é que faz? Qual é o Instagram? Sigam o meu Instagram profissional, que eu vou responder vocês. Qualquer dúvida que tiverem, esclarecimentos, é Ângela Maria Endócrino. Vai ser uma alegria receber vocês por lá. Muito bom, tá, doutora? Obrigada. Obrigada mesmo. pelo Continua carinho. aqui